Muito bem, agora vamos falar de esporte, por isso que estou recebendo aqui o Edson Castro. Boa tarde, Edson. Quais são os destaques do esporte dessa terça? Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos telespectadores. Hoje o grande destaque talvez seja aí a Taça Libertadores da América, o Grêmio enfrentando o Atlético Tucumã no jogo da volta e que vale vaga nas semifinais. Lembrando que hoje também tem a decisão de quem vai enfrentar o Grêmio nas semifinais, River Plate ou Independiente da Argentina. Quem é pobre como eu, fiquei até feliz, né? As televisão grandes vão transmitir, vão fazer uma exceção aí, olha, estamos felizes. Mas, bom, antes de nós falar do Grêmio, vamos falar do Rally, porque é o seguinte, você trouxe aqui o mais destaques, né? Uma página completinha com todos os vencedores do Rally lá de Ipiranga do Sul. Exatamente, na edição de hoje do Jornal Impresso, você acompanha todo o resultado da prova do que aconteceu em Ipiranga do Sul no final de semana e tem também a classificação do campeonato. Lembrando que a gente já fez 3 campeões aqui da região, temos 2 duplas liderando, aliás, tem 3 duplas aí nas primeiras 3 colocações de uma outra categoria, que é a categoria mais forte dos 4x2, que é a RC4, e que vai se definir apenas na última rodada, porque esses 3 pilotos aqui da região estão separados por apenas 1 ponto de diferença entre eles, entre o primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro também. Então, realmente uma disputa que promete muito aí para a última etapa do campeonato nessa categoria. E a outra categoria, a liderança é do piloto de Passo Fundo. Muito dificilmente a gente vai conseguir fazer um campeão na categoria de entrada, que é a RCR. Tem ainda a categoria mais forte dos 4x4, que é a RC2, que agora tem os irmãos Juliano e Rafael Sartori competindo também, mas que tem o nosso lendário Palmeirinha aí na liderança do campeonato. Muito bem, na página 22 do Bom Dia tá aqui o destaque então do Inter e do Grêmio. Bom, do Grêmio já falava que hoje tem o Grêmio, daqui a pouquinho nós vamos falar mais, e o Internacional aí. Internacional que tem uma semana inteira agora para pensar aí no próximo jogo. Aliás, não é necessariamente uma semana inteira, porque trabalha até quinta-feira. O jogo, em função das eleições do Internacional, vai ser realizado na sexta-feira. O Internacional vai para o Recife enfrentar o Sport pela 28ª rodada. E lembrando que essa rodada começa na sexta e termina no sábado. Em função das eleições, não vamos ter jogos no domingo. Então o Internacional tem aí até quinta-feira. E um dilema, né? Para quem não gosta do D'Alessandro no time, o D'Alessandro voltou a jogar bem e inclusive fazendo gols, e aí tem essa expectativa se o D'Alessandro permanece no time ou volta o Patrick para a próxima partida. Muito bem, bom, vamos falar então do Grêmio. O Grêmio confronta logo mais o Atlético Tucumã pela Libertadores e tem a vantagem aí, né? Exatamente, venceu na Argentina por 2-0, o jogo hoje às 9h45 da noite. Completo, o time do Grêmio vai completo, poupou seus jogadores lá no jogo contra o Fluminense, e mesmo assim venceu, enfim, mas desliga totalmente o foco aí do Campeonato Brasileiro, quer evitar qualquer tipo de surpresa contra o Atlético Tucumã, e a gente já falava que o Grêmio é muito mais time do que o Atlético. Eu acho que não vai ter nenhuma dificuldade aí para passar pelo Atlético e ir para as semifinais do campeonato, que deve ser, se eu não me engano, a 12ª vez que o Grêmio chega numa semifinal da Libertadores. O Grêmio é realmente um time muito conhecedor dessa competição. Bom, hoje a gente tem os gols aí, que ontem a gente não mostrou, os gols de Atlântico e também Parobé, né? Eu queria que falasse um pouquinho desse jogo aí, porque enquanto isso o pessoal de casa vai vendo os gols. Exato. O Atlântico conseguiu uma vitória importante, né? 5-2, consolida ali a vice-liderança, sabe que ainda tem que buscar alguma coisa aí na última rodada, mas embora ali no início talvez tenha tido um pouquinho mais de dificuldade, o Parobé não é uma equipe que se compara à equipe do Atlântico, é muito inferior tecnicamente. O Atlântico economizou um pouco de energia aí também, porque sabe que semana que vem começa as 8ª de final da Liga Nacional de Futsal, então tem que estar bem preparado para as 8ª de final da Liga Nacional. Então economizou um pouco de energia, poupou um pouco dos seus jogadores, mesmo assim venceu por 5-2. E agora, nessa semana, no próximo sábado, faz o último jogo dessa primeira fase do Campeonato Gaúcho em casa, e aí tem a vantagem de poder, empatando ao menos, garantir essa segunda colocação. Vai ser importante garantir essa segunda colocação, por quê? Porque hoje a Assueva está apenas na 4ª colocação, e dentro do regulamento do Campeonato Gaúcho, que a definição das semifinais vai se dar na continuidade de pontuação das quartas de final. Então, por exemplo, o Atlântico vai fazer 49 pontos nessa primeira fase. Ele vai continuar somando pontos para definir lá nas semifinais. Se ele continuar em segundo lugar,
é muito provável que na semifinal ele não enfrente a Sueva. Isso é uma vantagem enorme para o Atlântico, porque aí joga a Sueva para um confronto contra a CBF numa semifinal e aí vai enfrentar um desses que estão entre os favoritos apenas na decisão do título. Bom, na contracapa do Bom Dia é destaque para você que está ligado com a gente, o Ipiranga que venceu aí, né, no fim de semana, disputa aí com o Internacional a Copinha, nós falamos isso ontem, mas tem uma nova chegada de um atacante ao Colosso da Lagoa. Antes do Edson Castro falar quem é ele e dar a sua opinião, a gente explica para você quem é esse jogador. Te liga! Nesta segunda-feira, a direção do Ipiranga anunciou a contratação de mais um reforço para o restante da temporada. O atacante Carlos Esteban Frontini, de 37 anos, se apresentou no Colosso da Lagoa e já foi integrado ao restante do elenco. Frontini é argentino, mas a sua carreira profissional se desenvolveu no futebol brasileiro, atuando nas categorias de base e se profissionalizando no Mojimirim. Neste ano, o jogador defendeu a equipe do Confiança de Sergipe. Entre seus principais títulos estão um Campeonato Brasileiro da Série C de 2015 e um Campeonato Paraibano de 2014. Frontini desembarca em Erechim com o objetivo de ajudar o Canarinho na disputa da Copa Vianney Carlet. A competição pode dar ao Ipiranga uma vaga na Copa do Brasil de 2019. Muito bem, Castro. Gostou da contratação ou mais ou menos? Mais ou menos. O Frontini é um jogador experiente, embora a gente saiba que o jogador que passa por muitos clubes normalmente é porque tem alguma deficiência técnica. Mas o Ipiranga também não está numa fase de contratar os melhores jogadores que tem no mercado. O Ipiranga carece sim de melhores jogadores, não é nem de melhores jogadores, porque eu acho que o Ipiranga tem bons jogadores no elenco pro ataque, mas eu acho que talvez agregue um pouquinho de experiência nesse ataque. O Frontini tem 37 anos, a gente comentou ontem, inclusive, o Márcio Nunes comentou durante a semana, o treinador do Ipiranga, que o Ipiranga precisa melhorar a conclusão das jogadas, precisa ser mais efetivo. Basta ver que o Ipiranga teve dificuldades enormes no primeiro tempo contra o Três Passos, embora tenha feito 3-0, perdeu várias chances na cara do gol. Então acho que o Frontini, não é que ele vai melhorar o ataque, talvez ele vai trazer um pouquinho mais de experiência. Acho que o Ipiranga tem jogadores com qualidade, o Frontini traz essa experiência a mais e é um reforço que o Ipiranga tem aí para essa reta final da Copa Vianney Carlet, os últimos 4 jogos agora pela primeira fase, depois já começam os matas, o Ipiranga sabe que tem que melhorar a sua condição dentro do campeonato. Ser primeiro no grupo, e aí vai depender muito do jogo contra o Internacional, não na próxima rodada, é importantíssimo para você livrar adversários um pouco mais fortes, um pouco mais qualificados das semifinais, ali nas quartas e nas semifinais. Porque se você pegar um adversário muito qualificado nas semifinais, como o próprio Internacional ou algum outro time do interior, você pode cair nas semifinais e não ter aquela vantagem de chegar à final e decidir e optar pela vaga na Copa do Brasil do próximo ano. Então é importantíssimo que o Ipiranga realmente consiga essa primeira colocação na primeira fase. No jornal de hoje também, Leandro, só para terminar aqui, a gente traz toda a classificação dos 3 grupos e também os jogos que aconteceram na última e na próxima rodada. Amanhã, na edição de amanhã, a gente vai fazer um comparativo aqui da classificação geral do campeonato e as possibilidades do Ipiranga dentro dos matas. Muito bem, são essas informações por hoje? Isso aí. Beleza. A torcida pelo Grêmio hoje à noite, né? Vamos acompanhar, amanhã a gente traz os destaques, né? Exatamente.